Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, sempre poderoso poder compartilhar uma mensagem, nossa leitura bíblica, a palavra de Deus que nos alimenta dia após dia, as sagradas escrituras, tudo que vem para nos ensinar, para nos orientar, para nos dar o norte em nossa própria vida, nossa casa, nossa família. E assim Deus tem nos dado essa condição de poder realmente lhe conhecer ainda muito mais. Nós falamos ontem sobre a situação que o anjo veio falar com a mãe de Sansão, o pai dele, a qual realmente totalmente crédulo, ele apenas queria saber as instruções, como deveria realmente criar essa criança, enfim, que nasceu dessa união. Isso é maravilhoso, né? E aqui dando continuidade nessa leitura no Juízes 14, vou ler também o 15 hoje. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-me, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só esta eu tenho me agradado. Olha só que situação desse menino que nasceu para ser o libertador de Israel, porque a terra estava mais uma vez corrompida, os filisteus estavam realmente tomando, né, estavam fazendo coisas para que os israelitas, o povo de Deus, vivesse envergonhado. Por 40 anos, né, nós falamos sobre isso, o qual o Senhor, nós lemos aqui no início do capítulo 13, né, que por 40 anos aqui, ó, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, esse o entregou nas mãos do filisteu por 40 anos. Então você vê que 40 anos de sofrimento, enfim, Deus mandou, então, através dessa mulher, o filho chamado Sansão, esse menino veio para libertar Israel. E aí, então, ele quis tomar uma filha das filhas dos filisteus. Seu pai disse: Não, não faça isso. Eles são incircuncisos, ou seja, não têm a nossa aliança com o próprio Deus. E o seu pai e sua mãe, então, não sabiam que isto vinha do Senhor, pois esse procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O pai não sabia o que estava sobre o coração do próprio Sansão. E desceu então, pois, com seu pai e sua mãe em Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe lhe deu a saber o que fizeram. Então, assim, ficaram atônitos. E aí, olha só, a força que esse menino tinha, estava começando a aparecer algo que era especial sobre ele, uma força tamanha, que ele rasgou um leão como se fosse rasgar um cabrito, como aqui está escrito. Depois falou aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou-se ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo de um leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, lhes deu do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber do corpo do leão, que é o que tinha tomado. Descendo, pois, de seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. E sucedeu que, como vissem, convidaram 30 companheiros para estar com ele. E disse-lhe, pois, Sansão: Dar-vos-eis um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos 30 camisas e 30 vestes festivais. Se amo não puderes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. Eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma e decifrar, para que assim o ouçamos. Então lhe disse: Do comedor saiu comida, e da forte saiu doçura. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma.
E ao 7º dia disseram a mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Olha só como eles realmente fazem de tudo, né, para poder realmente criar uma situação. E assim o fizeram. E convidaste-nos para nos apossardes do que é nosso. Não é assim. A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces, não me amas? Pois destes aos meus patrícios um enigma e a decifrar, e ainda não me declarastes a mim? Ele disse: nem a meu pai nem minha mãe o declarei, e vou declarar a ti? E ela chorava diante dele, e os 7 dias em que celebrava as bodas, ao 7º dia, lhe declarou, porquanto a importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios, aos seus pais. E disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia antes do pôr do sol: que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele citou o provérbio: se vós não lavrastes com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou em suas vestes festivais e deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e lhe subiu à casa do seu pai, aos companheiros de honra de Sansão, e foi dada a mulher a esposa deste. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando aqui já no capítulo 15, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: vou entrar na câmara da minha mulher, porém o pai dela não a deixou entrar. E lhe disse: por certo pensava que eu de todo o aborrecias, de sorte que dei a teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, irmã, que é mais nova. Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fiz algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos as virou cauda com cauda, ele atou um facho no meio delas. E tendo ele chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus. E assim incendiou tanto os molhos com cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. E perguntou aos filisteus: quem fez isso? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque lhe tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiu os filisteus e a queimaram a ela e o seu pai. E disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Olha só como que isso é tão triste, né, a gente ouvir essas situações que houveram no passado, tanto engano. Mas isso era por causa dos filisteus, que não tinham palavra. O Sansão, a qual fez o enigma, você vê a própria mulher, né, que foi forçada a fazer com que ele contasse o enigma, porque ele fez uma situação, tipo uma brincadeira, enfim, e os filisteus não assim o aceitaram. Então criou a situação, matou a mulher, entregou ao outro. Olha só que quantas situações de traição o Sansão teve que viver. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. E perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabia tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isto? Ele lhe respondeu: assim como me fizeram a mim, assim eu lhe fiz a eles. Dissemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmos não me acometeis? Eles disseram: não, mas somente te amarremos e te entregaremos nas suas mãos. Porém, de maneira alguma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas, e assim o fizeram subir na rocha. E quando ele chegou a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados,
e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Ele achou ali uma queixada de jumento, ainda fresca, a mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, e com uma queixada de jumento feri 1000 homens. E tendo acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou aquele lugar de Ramat-Leí, e sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade da rocha que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar de El-Acore até o dia de hoje. E Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Olha só que situação maravilhosa, que Sansão tinha essa força, esse poder para poder realmente realizar o que ele realizou, esses prodígios contra os filisteus. O próprio povo de Judá foi lá, amarrou ele, levou, mas as cordas se fizeram como se fosse fio de linho, tanto que se desfizeram nas suas mãos, tanta força que ele tinha. Ele pegou essa queixada de jumento, matou 1000 homens, ele fez um montão, como ele deixou bem claro assim, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, eu feri 1000 homens. Então, a força que ele tinha, ninguém conseguia vencê-lo, que Deus se apossava dele, dava essa força, essa virtude a ele. E é o que Deus quer fazer comigo, com você. Deus quer nos encher de força, de virtude, de alegria, de renovação, de tudo que é necessário para que você possa ir além, porque a força ela vem de Deus, o poder vem de Deus, a capacidade vem de Deus. Tem uma passagem, a gente fala aqui em Deuteronômio, que fala para que você jamais exalte o seu coração, porque a capacidade ela vem do nosso Deus. Ele deixou muito bem claro: não exalte o teu coração, para você falar que a sua força e o seu poder te deu toda essa riqueza, enfim, mas antes se lembrar do Senhor, o vosso Deus. Então nós precisamos apenas crer que Deus está aqui, é 8:17 Deuteronômio. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrará do Senhor o teu Deus, porque é Ele que dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então você vê o próprio Sansão, o que veio foi de Deus, a força, o poder, a virtude, a honra e a glória, tudo vem dele. E até quando ele acabou de matar esses 1000 homens, estava com uma sede, parecia que você estava a ponto de morrer, totalmente sem forças alguma. Naquele momento, ele clamou ao Senhor, o Senhor feriu a rocha, ele bebeu a água, trouxe sobre volta ele o renovo, esse alento, como diz a Bíblia, nós acabamos de ler. Enfim, Deus ele faz, ele dá realmente a força, renova, se você o clama, se você o busca do seu coração, da sua alma. Então, é nessa fé que estamos, clamando, crendo, confiando, e Deus vai dar a vitória para cada um de nós, amém? Olha com a direção maravilhosa, a gente leu quantas situações dos filisteus, do inimigo sempre vai tentar passar para trás, é o que eles fazem mesmo, querem tentar nos envergonhar muito mais, nos humilhar muito mais, mas Deus tem o poder de reverter qualquer tipo de maldição em bênção, amém? Confia nisso, toma posse disso, Ele será contigo, vai te abençoar ainda muito mais, amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele faça justiça, para que Ele opere o sobrenatural e que tudo seja realmente para a sua honra e para a sua bênção, sempre em nome de Jesus, amém? Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estar na tua presença e poder te louvar e te adorar e saber que a tua paz é o que vai reinar sobre nós, é o teu poder que vai nos surpreender, vai nos abençoar ainda muito mais. Então que essa paz reine e governe sobre cada casa, sobre cada família, pelo teu único poder, ó Pai, o único poder que pode nos abençoar, nos capacitar de poder adquirir e viver o melhor dessa terra sempre, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma vida maravilhosa, abençoada pelo próprio Deus, em nome do Senhor Jesus. O que precisar, pode contar conosco, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.